Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História, nós vamos falar sobre as transformações no meio ambiente, tá? O trabalho e a transformação. As atividades realizadas pelos seres humanos, seja na área urbana, que nós já trabalhamos, e na área rural, podem causar diversas alterações no meio ambiente, né? Alterações na natureza, tanto lá na área no campo, né? Quanto na área da cidade. Essas alterações causam muitos impactos ambientais, que geram diversos problemas. Vamos conhecer a seguir alguns dos impactos, né? Alguns desses problemas que podem ser percebidos no meio ambiente, principalmente nas grandes cidades. O primeiro problema é a poluição do ar, que é um dos tipos de poluição mais grave que ocorre nas cidades. O crescimento urbano, né, o crescimento das cidades com as indústrias e o tráfego de automóveis, né, de carros andando pelas cidades, por exemplo, provoca um aumento da emissão de gases que fazem mal à nossa saúde e podem provocar diversas doenças, né? Principalmente doenças respiratórias, né? Porque é o ar que nós respiramos. Então, essa poluição pode provocar muitas doenças respiratórias, ok? Nós temos também a poluição das águas, que é a contaminação das águas, né? Tem diversas consequências para o meio ambiente, como a disseminação, que é o espalhamento de algo, né, de doenças, e a morte de animais que dependem desse recurso, como os peixes, né, como as pessoas que pescam, né, os peixes para consumir, né, servem de alimento para as pessoas também. Então, essa contaminação das águas, ela traz muitas consequências, principalmente causar a morte, né, dos animais que dependem da água, né, dependem do rio, do lago, dos mares, aonde eles vivem, né? E nós temos também uma outra poluição, que é a poluição sonora, né? Essa poluição é o excesso de ruídos, de barulhos, né, que podem causar diversos danos à saúde física, né, nosso físico, e também física e mental das pessoas, né? Na cabeça, aquele barulho de motor, de carros com som alto, do barulho do motor do caminhão, né? Da buzina. Então, olha só como que o rapaz aí na imagem, né? Ele tá assim tapando o ouvido de tanto barulho, né? E esses barulhos, eles fazem mal, né? À nossa saúde. Traz vários problemas para nossa saúde, certo? E nós temos também, né, na área rural, aí nós falamos bastante da área, né, na cidade, né, na área urbana. Agora nós vamos falar um pouquinho na área rural, né, porque o homem também interfere, né, o homem também, o trabalho dele, as atividades que ele realiza no espaço rural, também prejudica o meio ambiente, como, por exemplo, na agricultura que nós falamos, né, nas plantações, por exemplo, né, eles usam umas substâncias, né, como fertilizantes, que é para tornar o solo mais fértil, e também tem os agrotóxicos, usados para proteger a plantação contra os insetos, por exemplo. Só que essas substâncias, elas podem causar problemas ao ambiente e também traz danos à saúde, né? Faz mal também para a saúde dos seres humanos, dos animais e das plantas, né? Porque eles soltam, né, esses agrotóxicos nas plantações, né? E depois nós vamos consumir esses vegetais ou esses frutos, né? Porque dali eles levam para o comércio, né, para o supermercado, para o sacolão, e nós vamos consumir esses produtos cheios de agrotóxicos que fazem muito mal para a nossa saúde, né? Eles utilizam para matar o inseto, mas ao mesmo tempo essas substâncias fazem mal, né? E também, né, as queimadas, né, o desmatamento, né, para dar lugar às plantações. O que as pessoas fazem, né, lá no campo ou pastagem? Cada vez mais eles desmatam e eles queimam,
né, grandes áreas de florestas, porque eles tiram para colocar a plantação no lugar, né? Entre outros problemas ambientais que isso pode causar, diversos animais têm o seu local de habitação, né, a sua casa destruída. E o que eles correm? Eles correm um risco enorme de morrerem ou de serem extintos e nunca mais, né, nós conseguiríamos ver essa espécie, né, porque seria extinta. Então, pessoal, essas são as causas, né, os problemas que as atividades realizadas pelos seres humanos, né, causam no ambiente, né, os problemas que eles causam no ambiente. Agora nós vamos falar sobre a importância da reciclagem, né, a produção de resíduos. Vocês já se perguntaram para onde que vai o lixo que nós produzimos na nossa casa? Né? Vai para a lixeira, mas depois da lixeira, para onde que vai esse lixo? Será que é possível reaproveitar alguns desses materiais que nós descartamos, que nós jogamos fora? Para isso, existe a reciclagem, o processo de reciclagem que colabora para o reaproveitamento de materiais como plástico, papel, metal, tecido e vidro. Vocês já viram essas lixeiras? Né? Essas lixeiras, elas servem para coleta seletiva, né? Para selecionar os lixos, né? De acordo com o seu material. Por exemplo, nós temos a lixeira dos plásticos, que é a vermelha, nós temos a lixeira amarela, que é para metais, né, para produtos, para objetos de metais. Nós temos a lixeira azul, que é para os objetos né, que são de papéis, são feitos de papéis. E nós temos a lixeira dos vidros, né, que é a lixeira verde. Então, lá no plástico nós jogamos, né, o lixo que é feito de plástico. Depois, né, material de plástico. Depois nós temos os de metais, né, as latas, tem garrafas também de metal, vários objetos de metais, né, material de metal. E temos também o papel ali, como o jornal, né, e o vidro, né, na lixeirinha do vidro. Então, com essa reciclagem, podemos reduzir a quantidade de resíduos produzidos, diminuir a emissão de gases poluentes no ar e também evitar a poluição do solo, né? Jogando todo esse material, né, no solo prejudica o solo, né? Polui o solo. Então, descartando corretamente, vai ajudar o meio ambiente, né? Deixando o nosso planeta mais limpo, saudável. Então, tem um processo que é feito da reciclagem. Primeiro, diariamente as empresas ou casas produzem grande quantidade de resíduos, né, de lixo. Depois, esses resíduos devem ser descartados de maneira adequada, conforme o tipo de material, como a tia falou, né? A lixeira do plástico, a lixeira do metal, a lixeira do papel, a lixeira do vidro, né? Cada material em seu devido lugar. Depois, após descartados corretamente, os resíduos são coletados por pessoas que atuam na área da reciclagem e é levado para uma triagem. Nessa triagem, os resíduos eles são devidamente separados, né? Assim que finalizado o processo de separação, de organização desses materiais, esses resíduos, né, são transferidos para as usinas de reciclagem. Nessas usinas, os resíduos eles são limpos, né, higienizados e conforme o tipo de material, eles passam por processos específicos de reciclagem, né? Passa por todo um processo e ao final desse processo de reciclagem, os resíduos eles são transformados em diversos objetos novos. Então, com isso, esses lixos, né, esses resíduos que nós jogamos, né, da nossa casa, nas empresas, eles não vão direto para o meio ambiente, né? Eles vão para o processo de reciclagem. Então, por isso que é importante sempre separar o lixo, né? Sempre separar esses resíduos conforme a orientação das lixeiras, né? Agora nós vamos revisar um pouquinho. Nós temos ali o copo plástico, a sacola de papel, temos a lata de suco, né, de metal, nós temos a garrafa de vidro, a jarra, né? Qual é a lixeira que a tia Alessandra tem que jogar o copo plástico? A lixeira vermelha, amarela, azul ou verde? Quem lembra?
E, ó, quem falou a lixeira vermelha acertou. Agora nós vamos ver o papel. Para onde será que o papel vai? Hein? Para a lixeira amarela, azul, verde? Será para onde, hein? Vamos ver? Ih, não foi o papel, tia Alessandra errou, é a latinha. A latinha, ela é da lixeira amarela, do metal. Agora sim, vamos ver o papel. A sacolinha de papel. Para onde será que é a lixeira azul, verde? Vamos ver para onde ela vai? E na lixeirinha azul, então papel, lixeira azul. E por último, ficamos com a jarra de vidro que vai para a lixeira verde. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Até a próxima. Façam todas as atividades com bastante atenção. Muitos beijinhos!